Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, do Chat GuruCast. Hoje falando sobre registro de marca e o oceano azul do direito, como você registrar marca para startup, para empresas de apostas esportivas, enfim. A gente vai bater um papo aqui super especial e vou começar em alto nível o nosso podcast. Fala galera, aqui é Malbio, mais uma vez, mais um episódio do Chat GuruCast. Agora começando animado, né? Teve aqui uns bastidores para poder mudar o tom. Estou muito feliz de estar mais uma vez nesse episódio. Hoje, além de mim, Malbio, está Fernando Cavalcante, nosso CEO. Fala oi, Fernando. Oi, Fernando. Oi, Fernando. E nosso querido Tiziano Gadelha, que é um cliente Chat Guru há bastante tempo, desde os primórdios, né? Desde o início, da como registrar que marcas e patentes. Cara, que vai falar sobre isso. Para você que ainda não tem sua marca registrada, como registrar vai poder te ajudar. Também da Torres Gadelha Advocacia e o novo empreendimento Oceano Azul do Direito, que vai falar sobre as oportunidades que o mercado de direito tem. E para a gente começar, Tiziano, se apresenta aí para a nossa audiência. Valeu, Malbio. Obrigado, Nando. Que alegria estar aqui com vocês. Na verdade, eu, antes de mais nada, sou pai de Francisco e marido de Caroline. Aí nas horas vagas eu trabalho porque, afinal de contas, embora Francisco não tome mais leite, mas as coisas estão caras, né, Nando? Sempre. Então, Sempre está reclamando do preço das coisas. Exato. Esse início foi em sua homenagem. Então, obrigado pela chance da gente estar aqui batendo esse papo, que você me falou que não vai ter censura. Então, a gente pode... Não, vou poder falar tudo. Então, tá bom. Tudo mais um pouco. Nando tá ferrado. Vamos lá. Eita. Não sei por que o negócio vem para mim. Essa é a próxima parte. Pra gente começar, né? Vocês conhecem desde quando, né? Conta aí pra audiência. Desde a barriga da mãe dele. Não que eu tenha nascido lá, mas que eu pegava lá na barriga da mãe dele. Aí eu dizia, eita, vai nascer uma menininha aqui. Aí chegou esse rapaz, a gente ficou em dúvida do que seria, o que não seria. E aí cresceu esse rapaz lindo, maravilhoso. Nasci de um susto, por sinal, né? Entendeu? O susto foi quando eu tava batendo assim, eu disse, eita, que menina é. Aí a mãe dele deu um espirro. Essa parte é meio que mentira, mas... a gente só de leve. Tempo. Na realidade, o meu avô era um dos melhores amigos do pai dele. Era o melhor amigo dele. Exatamente. Então, eu convivi na casa do meu avô muitas vezes e lembro... Eu tenho uma recordação muito grande do teu avô, do teu pai, com o meu avô juntos, e ele dizendo, essa festa de formatura aqui não tem graça nenhuma. Todo mundo já morreu, só a gente tá vivo. A festa é só eu e ele. A festa de formatura que ele tá falando é porque o avô dele e meu pai eram médicos e todo ano a turma deles fazia... Eles se formaram em 1947, quer dizer, 76 anos, né? E eles comemoravam os anos de formado. Só que quando bateu, assim, sei lá, papo de 50 anos de formado, o negócio começava a diminuir. Antigamente era, sei lá, 150, 200, mas com o tempo foram ficando assim, tipo, meia dúzia, né? Antigamente era a torcida do Santa Cruz. Depois passou a ser, tipo, a folha de pagamento do Santa Cruz, ou seja, 5 ou 6 em dia e eram eles. Foi diminuindo. No final, só restou eles. Sim. E tinha uma coisa engraçada falar deles dois. Eu lembro sempre, Malbio, que não tem nada a ver com o podcast, mas já que não tocou nisso, eles faziam uma competição um pouco diferente. Você estava ferrado nessa competição. Qual era a competição? Quem tem a perna mais fina. E aí os dois rapazes muito alinhados, muito arrumados, e disputavam para ver quem tinha a perna mais fina. E meu pai sempre foi um gaiato. Meu pai teve, obviamente eu não posso dizer que foi alegria, mas meu pai, ele teve alguns relacionamentos na vida dele e ele ficou viúvo muito cedo. Então, como ele ficou viúvo muito cedo, ele não quis casar novamente, diferentemente de Dr. Valdir e Dona Marinha, que até hoje está viva, graças a Deus, e melhor do que nós tudinho. E Dr. Valdir era espirituoso, mas ainda mais discreto, porque pela elegância de Dona Marinha ele não podia ser tão ousado. E aí eu lembro que papai, certa vez numa mesa, chegou e disse assim, ô Valdir, como era aquele negócio, aquelas meninas que a gente saiu e tal? Minha mãe estava lá com meu pai, mas não tinha problema, minha mãe nasceu 20 anos depois. Aí o doutor Valdir disse, não sei disso não, Arlan, eu não saí
com vocês naquele negócio, não casado, não quero saber disso, não. Aí meu pai me contava uma mentira. Meu pai, não, era assim, não sei o quê. Aí ele disse, não, Arlan, não foi fulano, não foi Beltrano. Aí Dona Marinha, a avó dele, disse, rapaz, você não disse que não estava lá? Que história é essa? Parecia Nandinho, entendeu? Só que Nandinho é um cara mais sério e cada dia, na verdade, ele tá mais sério. Você vê que até barba hoje ele tem. Isso é verdade. Uma barba bem cuidada, faz hidratação, passa... Eu deixei a barba e descobri que ela era branca depois que ela começou a crescer, velho. Entendi. Tá Sério? certo. Edson me disse que você vai lá toda semana cuidar dessa barbinha. Tá certo. Mas se você não fosse Vai, advogado de sangue, você seria o quê? Eu seria estagiário de Fernando, que na verdade eu sou até hoje. Tudo que eu fiz É um profissionalmente... showman, né, velho? Não, é showman, porra nenhuma, é sério. Veja, tudo que eu fiz que deu certo foi porque Nandinho falou. O que eu fiz que deu errado, ele chega pra mim e diz, eu avisei. Por exemplo, você falou no OAD e na Como Registrar. Essas duas empreitadas foram criações dele. Ainda bem que ele não me cobra isso, porque... Ele registrou a ideia? Muito mais importante do que isso. Lá atrás, na época da Folheto Digital, que era a empresa que Nandinho tinha... já de marketing e tal, ele já compreendia todo esse mundo. Ele certa vez me disse, bicho, tu é um advogado, mas tu é legal. Aí eu, porra, como assim? Mais? Não, pô, é porque advogado normalmente, assim, não são pessoas tão legais. E tu é um cara legal. E Nandinho, com todos os defeitos, mas ele não é um cara mentiroso. E aí eu fiquei feliz por ser legal. Só um adendo que... Isso é a minha opinião de 15 anos atrás. Advogados são legais, cara. É verdade. Ele com o tempo, ele ficando mais velho, ele percebeu Mais que a advocacia era legal. Não, mas experiente é eufemismo. Ele fica mais velho mesmo, veja a barba. Você tá novinho, mal, tem pouquinhos cabelos brancos. Obrigado. Já ele. Mas, bom, o que eu posso dizer é que naquela época, e fora de brincadeira, assim, Nandinho não estava falando mal dos advogados. Ele estava tendo um jeito sutil de me elogiar, porque ele é um rapaz que não é de fazer muito carinho verbal. Ele é até um cara meio carinhoso, assim, ele já alisou meu pé aqui 15 vezes embaixo da mesa, mas elogiar verbalmente ele não faz isso. Faz parte. Você pode ver pelas postagens dele em todas as redes sociais. Elogio ele só faz a 3 pessoas, Mari, Duda e Arthur. Fato. Filho, namorada e filha. E, bom, aí, continuando a história, Nandinho, certa vez a gente estava indo almoçar ou voltando do almoço e ele me provocou com o seguinte, ele disse, bicho, tu tem que falar sobre esse negócio que tu faz, esse negócio de registro de marca. Eu disse, pô, mas como assim fala isso? Tu tem que ensinar a registrar marca. Eu disse, tu é doido, Nando? É o meu ganha-pão, pô, como é que eu vou ensinar para os outros a fazer isso? Aí ele disse, essa é a parada. Você tem que ensinar para os outros a fazer o que você faz, o que você gosta e o que paga as tuas contas. Eu disse, não, pô, tá errado. Faça, velho, faça isso. Aí, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, mas não tão intensamente. E aí nasceu a Como Registrar para cuidar da burocracia do registro de marcas. Mas aí, Nandinho, um cara que sempre foi... indignado é uma palavra forte, né? Mas inconformado, pronto. Inconformado com a situação normal, ele que sempre quis algo melhor. Esse bicho, qual a diferença? A gente não faz mais reunião. Ele disse, tá legal, mas é pouco. E a vida inteira ele criticando. Não tem uma vez que eu sento com ele para falar de trabalho que ele não diga, que legal, ele sempre critica. Mas o que é bom, porque sempre são aulas. São provocações. São provocações, pô. Porque, na realidade, eu fico... Quando a gente senta e começa a conversar, aí ele chega e faz, cara, tô com um problema aqui, aí pega e apresenta aqui, aí 10 problemas, eu pego e faço isso aqui, por que tu não faz isso? Ele, não, porque... Aí problematiza. Eu faço, bicho, é só fazer isso. Aí ele, não, mas aí eu não sei, não sei o quê. E esse ano tem uma coisa de se ater muito a muito coleguismo e... tipo, fixar os fornecedores e coisas do tipo e os parceiros com base puramente em amizades e não em profissionalismo. Então, muitas vezes eu fico, bicho, essa empresa não está sendo legal. Tu poderia conseguir alguma coisa melhor. Não vou citar nomes nem nada, obviamente, mas eu digo, cara, tu pode conseguir uma coisa melhor. Ele, não, mas é que eu já tenho uma relação de amizade. Aí, tipo, tu se atrasa pelo problema dos outros, assim, sabe? Já te falei isso 1000 vezes, mas... O bom é que, falando isso, ele comprova que o Chat Guru, sem dúvida alguma, é a melhor ferramenta que existe para você ter uma gestão de comunicação e gestão comercial, porque eu já troquei todos os fornecedores, menos o Chat Guru. E outro dia eu peguei até uma briga com isso, ele sabe. Eu estava num evento grande e o pessoal fazendo propaganda de um outro sistema, e eu fui lá e danei a criticar e mandei mensagem para ele.
E foi em São Paulo, eu acho. Foi São Paulo. Foi, a Expo Empreendedor, eu acho. Bom, mas não vou falar o nome da outra empresa, porque não faz sentido da mídia para concorrência. Quer dizer, não tem concorrência, né? Ali são questões secundárias. Mas, bom, volta na história. Então, o Nandinho me provocou para criar isso. E eu achando que estava revolucionando, porque eu criei um negócio e a gente disparava em meio marketing, porque tinha um CNPJ diferente que história de advocacia. E aí ele, na época da Folheto, ele criou uma campanha para mim de e-mail marketing, que a gente fez o seguinte: na época, só as taxas de NPI para uma empresa limitada sem desconto era R$ 1.100. Taxa inicial e taxa final para registrar uma marca. E aí Nandinho disse, velho, veja quanto você consegue fazer, o mínimo possível para a gente testar, para validar se isso aqui é um produto que tenha mercado. Tá bom, fazer o seguinte, Nando, eu vou cortar pela metade esse valor. Eu fiz a conta errada, né? Porque isso era uma despesa e eu, na hora de fazer a conta, eu fiz isso como se fosse uma receita minha. E aí eu disse, pronto, a gente vai fazer por, na época era R$ 799, dividido em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, pelo PagSeguro ainda mais. Tudo errado. Não que o PagSeguro não seja uma solução, mas é porque o PagSeguro ele tem uma questão de antecipação obrigatória de recebíveis que faz com que você termine pagando mais pelo Ou seja, além de serviço tudo, deles. tu ia ter um bocado de taxa para se pagar. Exato. E aí o que aconteceu, Mário, foi o seguinte, a gente fez esse teste, disparamos para uma super base, ele nos ajudou com isso, a gente tinha um monte de leads, a gente parou o escritório de advocacia na época para ficar todo mundo ligando para os leads. E eu acho que o pessoal, a audiência já estava familiarizada com essa parte de leads e tal, tá, né? Sim. Tá. Então, entramos em contato com todo esse pessoal e na hora da conversão não rolou. Isso não é possível. Ajustamos uma questão, outra, a arte da campanha, a forma de abordar, as palavras, os criativos, tudo. Nada de vender. A questão é a seguinte, a gente vendia registro de marca com as taxas inclusas por um valor que era menor do que só as taxas. E não validamos o negócio. Nesse meio tempo, eu tinha 2 sócios na época, eu comprei a participação dos meus 2 sócios, comprei uma forma muito educada de dizer, eu paguei meia dúzia de conta que a gente estava em atraso e eles não queriam mais tocar a operação, porque um negócio com fatura zero, não tinha muita perspectiva, enfim. E eu disse, rapaz, esse negócio vai dar certo. Vai dar certo. E aí a gente foi mudando algumas questões e por influência aí de Nando e dessa questão toda de compreender a escala, compreender o que é comunidade, o que são parcerias, o que é você fazer um serviço que ele seja um produto, na verdade, acho que é uma das coisas mais importantes que tu me ensinou foi isso, que na advocacia a gente, por uma vaidade, a gente encontra uma tradição muito grande nos serviços, a gente compreende que aquilo, a consultoria jurídica é o que existe de mais nobre no mundo. E legal, tudo bem, talvez seja, mas na realidade eu acho que não é a advocacia, é o nosso tempo. O nosso tempo consultivo é que é muito caro. E isso o advogado não enxerga. E Nandinho me falou uma coisa, certa vez que eu nunca esqueci, já faz 10 anos, e ele vai dizer, é óbvio, que era o seguinte, o tempo que eu perdia em reuniões improdutivas terminava sendo muito mais caro do que eu criar um produto e acabar com essas reuniões. Aí quando a gente redesenhou o negócio, a gente disse, não, peraí, vamos cobrar mais caro, porque aparentemente não teve credibilidade, não teve confiança do mercado no nosso produto. E a gente fez algumas melhorias, algumas mudanças. As mudanças não foram no produto, foram na abordagem. E, na verdade, desculpa, o produto foi a gente tirar do escritório essa parte consultiva, essa parte de elaboração de um processo de registro, de reunião para falar que era importante, etc. e tal, para a gente compreender como a gente poderia empacotar isso e entregar. Isso acontece com tudo. Quando a gente vai comprar, por exemplo, uma passagem aérea, a gente escolhe origem, destino, horário e preço. Acabou. É isso. Isso é um produto. Mas, na realidade, tem uma série de serviços que estão sendo prestados ali. Tem o serviço de transporte, obviamente, que é o essencial. Uhum. Você tem o serviço de segurança, você tem o serviço de logística de objetos também. Não é só você estar lá, sua mala está lá, você está mandando documentos, etc. Mas tudo aquilo está empacotado como um produto. Quando tu me encheu com isso, que eu compreendi, a gente criou, de fato, a Como Registrar Como Ela é hoje, graças a Deus, e a Nandinho, que é o padrinho do negócio. 9 anos já? 9 anos já. Hoje a gente tem uma expressividade no Nordeste do Brasil e estamos entre as 10 maiores empresas do país. Ainda está muito longe do que a gente acredita que consiga chegar. Estamos fazendo alguns ajustes. O História da Advocacia veio antes. A História da Advocacia, embora não seja tão tradicional, mas o que eu posso falar é o seguinte, a gente só atua com propriedade intelectual. E aí tem 2 segmentos que a gente é muito forte. Startups
e betting, apostas esportivas. Hoje a gente representa cerca de 64 marcas de apostas esportivas, inclusive as líderes nacionais. Caramba. Bastante empresas. A empresa que comprou os name rights do Cariocão, a empresa... Enfim, as maiores empresas desse segmento são nossas clientes. E eu estou falando, por exemplo, da quinta maior anunciante da Rede Globo Brasil. Então, é um pessoal que movimenta um... Não, eles estão investindo muito pesado. Essa galera de betting está investindo muito pesado em tudo, na realidade. Isso. Rede Globo é uma coisa, mas você olha a internet está congestionado. Isso. Né? E é interessante porque existe toda uma questão de política mesmo do próprio Meta. Os anúncios... Não pode fazer na Meta. Não pode fazer. Isso. Então, é o que chama de... Como é que fala? Black... São anúncios black, né? Tem que fazer através de outras formas. É uma outra rede de display diferente para isso. Isso. A parte legal disso é que, tipo, nessas redes alternativas, geralmente termina sendo mais barato. E se você entrar em qualquer coisa hoje, tá lá, betting pra caramba. Então, mensagem subliminar que tá em todo canto. Influenciador, os caras estão comprando todo mundo. É impressionante isso. Jogadores, todo mundo. Jogadores, influenciadores, tudo. É muito bom tu falar isso, né? Mesmo micro-influenciadores. Às vezes eu vejo perfil de gente com 5 mil seguidores e o pessoal, tô apostando aqui, ó, tô fazendo minha... É impressionante, pô. Eu fico impressionado com isso. É porque a barreira de entrada é muito pequena. Você aposta a partir de R$1. Então, não tem uma barreira de entrada nem financeira e nem uma barreira de entrada de conhecimento. Porque basta você apostar em qual time vai vencer. Sei lá, quem vai vencer é o Sport ou é o Flamengo. Enfim... Você pode apostar nisso, ou você pode apostar em quem vai fazer mais escanteio, quem vai para prorrogação, quem é que vai... Quer dizer, você tem diversas variações. E foi criado um mercado sobre isso. Inclusive, ontem eu dei uma entrevista sobre esse assunto, porque em Brasília está a votação da MP para regulamentação das apostas esportivas. Está mais difícil de novas casas de apostas entrarem. Então. Ainda bem, porque isso eu não falo nem em aspectos concorrenciais apenas, eu falo isso por segurança dos consumidores, das pessoas que estão apostando. Porque, pensa comigo, eu falo que você pode apostar a partir de R$1. Você também, quando vai num self-service, você pode comer a partir de R$1. Não que você coma a partir de R$1. Bem mais de R$1, com certeza. Mas veja, você pode, você só não vai comer. É como um bar, você vai no bar, não, a taça de vinho é tanto, o chopp é tanto, mas você não vai tomar um. Na aposta é a mesma coisa, você pode fazer a partir de R$1. Mas veja, se você dobrar o valor que você ganhou, de R$1 virou 2, então você não... Agora, você termina colocando mais dinheiro porque a brincadeira é boa, é divertida. E assim, se você quiser dizer, não quero mais, tudo bem, ok, não tem problema. E hoje as casas de apostas que operam no Brasil, e já eu posso explicar essa questão da regulamentação, elas operam de uma forma muito tranquila para o apostador. Uma das questões é a seguinte: você não pode pagar, via de regra, por cartão de crédito. Então você não pode se endividar para isso. Não, mas tem uma que eu posso, quer dizer, você pode. Faz sentido. Eu não sabia que eles não podiam pagar através de cartão de crédito. Via de regra não pode, mas tem algumas que aceitam, tá? A esmagadora maioria das transações, elas acontecem por Pix ou por boleto. O Pix democratizou as casas de apostas no Brasil. Total. Tá? Qual é a grande questão da regulamentação? Quando eu falo que é bom que não entre novos operadores, é pelo seguinte motivo: hoje você tem aí diversos players já consolidados. Certo. Se um desses players, por exemplo, como eu estava falando a questão do R$1, digamos que você botou R$1.000, e tem múltiplos nas casas de apostas que você pode ganhar 1.000 vezes, por exemplo, o que você apostou. Se você apostar mal do R$1.000 e ganhar 1.000 vezes aquilo, a gente está falando de R$1 milhão. Coloca para sacar R$1 milhão. Será que todas as casas de apostas têm liquidez para isso? Tem a questão da liquidez, tem a questão de tipo... Apesar de que imposto por si só, a pessoa que vai Elas receber... já pagam imposto. Elas já pagam. A questão toda é a seguinte, muito bom tu trazer isso, Nando. A questão é a seguinte: hoje as casas de apostas, elas não operam como aposta esportiva. Porque no Brasil... Não. Porque no Brasil a gente tem uma medida provisória que está regulamentando isso. Já teve mais de 250 emendas parlamentares. E olha que o assunto é novo, não tem nem 5 anos. E essas emendas parlamentares, elas pouco versaram efetivamente sobre o objeto, sobre o que a gente chama de apostas de cota fixa, ou seja, na largada você já acerta as regras do resultado. Por exemplo, digamos que eu apostei que o placar ia ser, sei lá, 1-0 para o Sport. Poxa,
digamos que o Flamengo tenha mais chances de ganhar do que o Sport. Então, quem apostar no Sport vai estar lá 1,5 ou 2, é o múltiplo, e quem apostar no Flamengo vai estar lá 1,01. Ou seja, quem apostar no Flamengo, que deve ganhar, vai ganhar muito pouquinho. Certo. E é assim que funciona. Essa regulamentação, ela está vindo para dar mais segurança para os apostadores, está vindo para distribuir melhor os impostos e está vindo para dar maior garantia também para as casas de apostas. Porque, veja, foi excelente o que você falou. Você basicamente disse o conceito de commodity, que todas as casas de apostas são iguais. Você é lá bombardeado. Você falou uma palavra interessante, foi... Você é... Como foi que você falou? Eu não lembro. Estou falando um pouquinho. Bom, você é bombardeado por uma série de casas de aposta. E veja, o que vai diferenciar uma casa ou outra? Basicamente, é quem Marketing. te conectou. Exato, é o marketing. Por que isso? Porque as cotações são quase todas oferecidas por uma única empresa no mundo. Eu ia falar, na real, que a sensação que eu tenho às vezes é que é um white label essas casas de apostas. E não é sensação, só tem uma fornecedora de cotação. Ou seja, a barreira de entrada para uma nova casa de aposta é mínima. É marketing apenas. Só verba de marketing. Isso. A questão E é... a verba de marketing é relativa porque, na realidade, ela gira muito dinheiro, então deixa uma margem muito grande para elas, né? É só reinvestir o que elas já ganham, já dá um belo abalo. Né? A questão é a seguinte: chatguru.bet, por exemplo. Vamos criar chatguru.bet. Ok. Qual é a audiência que o Chatguru tem? Pô, é altíssima. E a de casa de aposta? Não tem. Então você vai buscar se associar ao esporte. Você vai buscar se associar, seja ao futebol, ao basquete, ao voleibol, não sei, a algum esporte, ao MMA. Tudo bem. Como é que você vai se associar a eles? Marketing. É o que você dá aula. Patrocínio. Isso exige grana que você vai ter que botar. Hoje, essas empresas elas têm sucesso dependendo das estratégias de marketing de todas elas. Só que tem muito aventureiro, tem muita empresa pequenininha. Só que você, quando é impactado, você não sabe, porque todo mundo é alguma coisa.bet. Então, quando você é impactado por uma empresa aleatória, você diz, que legal, eu vou apostar. Por quê? Porque é R$1 só, cara. E se eu perder R$1, tudo bem. Só que quantas pessoas estão apostando R$1 e estão perdendo? Então, a importância da regulamentação é trazer essa segurança para o apostador. Imagina... Fala no microfone. É trazer essa segurança para o apostador. Então, imagine, Malbio, que você fez uma aposta dessas, você ganhou R$1 milhão hoje. Como é que você vai sacar isso se não for numa casa de aposta de confiança? E tem mais. Você falou na questão da tributação. Hoje, todas essas operações estão calcadas em indústrias análogas. Por exemplo, agências de marketing, agências de empresas de suporte, empresas de tecnologia. Todos esses são CNPJs, são razões sociais que estão operando esse mercado. Com a regulamentação, isso vai passar a ter uma linearidade maior. Todas as empresas serão casas de apostas de fato. Certo. E aí você diz, quem perde? Eu continuo procurando quem perde. Me parece que ninguém. A discussão que está tendo em Brasília é para onde vão as verbas oriundas dos impostos. Está sendo discutido, até o Ministério da Justiça vai receber? Não sei. Quem vai receber mais é o Ministério do Esporte. Quem vai receber? A gente imagina que, a dor que o Estado deve estar em relação a isso é do tipo, peraí, tá todo mundo ganhando, eu quero a minha parte. Mas todo mundo quer a sua parte, né? Mas engraçado tudo isso é porque sempre existiu a questão do jogo, né? Sempre. A Caixa Econômica, ela tem é monopólio. É monopólio. É a única que pode. Veja, o jogo do bicho é aquela coisa que todo mundo faz vista grossa, né? É o jogo do bicho, besteira, não sei o quê. E vejam que hipocrisia, porque no Brasil isso lá atrás acontecia e tudo bem. Veio um pouquinho mais de linha dura e acabou-se com o jogo. Aí agora a gente está num cenário aí de talvez permissividade e agora a gente vai voltar a permitir, mas nesse primeiro momento a gente está falando só de aposta de cota fixa, são esses sites de aposta basicamente. Espero que no segundo momento venha um debate para o cassino, na verdade já está acontecendo, tá? Mas a regulamentação não deve acontecer antes de 24, 25. Em 23 deve acontecer ainda a de aposta de cota fixa, na verdade esta semana que a gente está, como a gente não está falando na data de hoje, então... eu poderia ter em breve. Em breve estará. Isso vai estar já regulamentado. E, bom, o que eu posso dizer é o seguinte.
É divertido você ir para um parque com seus filhos? É. Com certeza. Mas vai ter uma maquininha ali que você chama de caça-níquel. Pô, é aquela que desce a mãozinha lá para pegar o danado do bichinho que Pegar nunca o ursinho. pega. Você gastou R$100 ali para pegar um ursinho que teu filho derramou refrigerante e deixou lá no parque mesmo. Então, assim, será que a aposta esportiva ela é danosa? Uma analogia que eu faço é com o mercado de itens permitidos. Por exemplo, o álcool. Tiziano, só um detalhe. Eu vejo uma diferença nesse sentido no seguinte. A maquininha é como, tipo, quando você vai efetivamente num cassino, você puxa a roleta, gira aqueles números, ou gira aqueles símbolos e vai ser sorteado. Para aquilo dar lucro para o cassino, basta que, tipo, 50,1% das vezes deu resultado contrário. Então, a margem vai ser menor para ele, mas basta que 50,1% das vezes seja contra o apostador e o cassino está no lucro. Então, aquilo ali é eletronicamente modificado para dar certo para o cassino. Nunca vai dar prejuízo para o cassino aquilo. Aquilo ali é uma máquina de fazer dinheiro, praticamente. Sim. Quando a gente fala de aposta esportiva, as pessoas conseguem ainda mais nos mais exemplos que... Não vou te interromper, não. Já eu explico o cassino, mas é mais ou menos assim, mas não é bem assim. Mas na forma que você está falando de apostas esportivas, os exemplos que você deu, é tipo, cara, eu vou dizer quantos escanteios o cara... Aquilo depende do jogo. Eu sei que existe uma linha muito tênue para isso aí passar para, tipo... Houve recentemente o caso, né, de tipo um jogador que se envolveu e tal. Assim, eu sou totalmente avesso ao futebol, tá, galera? Então, repercutiu bastante. Repercutiu bastante, eu lembro do fato, mas eu entendo zero, não sei o nome do jogador, não sei nada. Mas eu lembro que teve esse fato, que tipo, um jogador estava recebendo um toco para poder comprometer, justamente para levar um cartão amarelo e poder influenciar em uma aposta específica. E eu lembro de algumas conversas na época das pessoas falando, cara, mas esse é o problema de aposta, porque ele pode mudar essas casas de aposta. Eu fiz, peraí, velho, isso não tem nada a ver com a casa de aposta. Na realidade, se eu sou um apostador, eu fazendo uma aposta específica naquilo ali, e eu tenho o contato do jogador, eu mesmo poderia ir lá, fazer a aposta, ir lá no jogador, comprar o cara, e a casa de aposta não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque na realidade são pessoas que estão fraudando o sistema. Isso é um insider trading de bet. O insider trading no mercado financeiro é aquela figura da pessoa que tem dados privilegiados, informações privilegiadas de eventual notícia que vai vir a mercado, a público, e é crime no mundo inteiro, não é só no Brasil. E termina compartilhando daquilo com um grupo restrito de pessoas e tendo um benefício econômico com aquela informação. Os jogadores que fazem isso, eles são criminosos e precisam ser punidos. E uma coisa importante de falar sobre isso, Nando, é que as casas de aposta elas têm prejuízo com isso. Sim. Então, para elas, não faz sentido nenhum. É interessante. Isso não é por dois motivos. O prejuízo direto e o problema com a imagem. É a mesma coisa que acontece, que aí é o que eu ia comentar contigo, dos cassinos. Os cassinos, basicamente, eles ganham muito dinheiro com outras atividades que não aquelas apostas que você está falando. A margem de lucro de um cassino é em torno de 3% por máquina. E assim, esse número ele é discreto e ele não banca a despesa de um cassino. No cassino, privilegia-se o amusement with prize, que é quando você tem o lottery, que é o mais comum, que é o seguinte. Você inicia uma aposta. No primeiro, dependendo do resultado dele, seja um jogo de dados, seja um jogo de carteado, etc. e tal, você tem o primeiro resultado, aí você diz, pô, ganhei, vou botar mais. Ou se não, vou ficar no jogo. Ou você diz, não, já ganhei, quero sair. Eu tô bem, ganhei aqui 5% do que eu botei, quero sair. Esse tipo de jogo é o que mais gira em cassinos. Porque essas maquininhas que você está falando, o cara bota $1, por exemplo. Aquilo é chamariz, né? Exato. Para movimentar o negócio. Perfeito. O que dá dinheiro pro cassino... Eu tive agora, mês passado, num cassino lá no... Eu tive em vários cassinos, na verdade. E um deles foi o do Hotel Enjoy, um antigo Hotel Conrad, lá em Punta del Este. E eles têm um cassino 24 horas junto do hotel, que você nota... Na verdade, eu estou ilustrando com essa viagem que eu fiz com a minha esposa, mas isso serve para qualquer cassino. Você nota claramente que o ganho, a lucratividade, não está na operação da aposta ali.
tá no consumo. Por exemplo, uma cerveja ali era o dobro do preço de uma cerveja lá fora. Você não vai sair do meio do jogo para tomar cerveja lá Você fora, não né? vai. E outra coisa, se eu quiser... E tem toda a operação hoteleira Exato. envolvida, né? O hotel que eu tô falando, por exemplo, ele tem uma galeria, tem até Rolex, a loja a loja da Rolex lá dentro, você tem 3 restaurantes maravilhosos, você tem o próprio hotel com a super estrutura e o cassino. A infraestrutura. Quando você vai para lá, você quer jogar no cassino. O estacionamento, por exemplo, é de graça, Olha, eu fui como pra Las nobrista. Vegas. Eu fui para Las Vegas. Era o exemplo que eu ia dar. É isso. Vegas é o que a gente deveria aprender e fazer aqui nos rincões do Brasil. O Brasil tem muita terra que foi explorada nos últimos 20, 30 anos, explorada no melhor dos sentidos, tá? A gente tá muito sério aqui, né? Eu vou contar só isso pra gente começar a falar besteira, porque a gente tá tão sisudo aqui. Tô rindo, pô, adoro esse papo. O Brasil, eu não tem também gosto. problema, O Brasil, nas últimas décadas, investiu bastante no setor agro. E isso é muito positivo, em especial para a economia. O que aconteceu foi o seguinte, e o que aconteceu no bom sentido também, claro, é que a gente conseguiu desenvolver demais esse setor. E que bom, que maravilha. Chegou o momento da gente considerar desenvolver o setor de jogos, de entretenimento. Não é nem jogo isoladamente. Você deu o melhor exemplo global. Las Vegas. A gente pode falar dos Emirados Árabes também. A gente pode falar desses lugares que pegam um deserto, pegam um nada e constroem lá esses centros de entretenimento. Vegas, você vai para Vegas, tem uma babada aqui, eu espero que isso não saia. Mas bom, no áudio não vai sair, eu não devia ter falado, mas agora já foi. Vegas, você chega lá, você nota que, quer dizer, antes de você ir para lá, você vai reservar um hotel, você fica num hotel 5 estrelas, pagando preço tranquilo, pagando preço ok. É claro que o hotel que eu fico não é o mesmo que Fernando fica. Afinal de contas, eu sou uma pessoa de recursos mais limitados. Fernando, que é um rapaz já bem sucedido, ele pega suítes presidenciais. E você ainda indo para esses bons hotéis, você paga diárias muito mais baratas do que de outras regiões. Sim. Porque eles querem que você tenha ali um centro de entretenimento. Uma experiência diferente. Perfeito. Não se paga para entrar no cassino. As boates em cassinos, em via de regra, elas são gratuitas. Só que elas não ficam na porta de entrada do cassino. Elas estão lá no meio, lá assim. Aí você vai e joga aqui. Não, peraí, eu vou botar $10 aqui, 50 aqui, 100 aqui. Você vai passando e gastando. E veja, você vai para um boate, você não vai tomar cerveja? E, cara, tem outra coisa que eu acho fantástico de Vegas, é que tem alguns hotéis que tem um espetáculo lá dentro. São grandes teatros. Então, eu lembro que eu fui para o Cirque du Soleil em um hotel. Isso. Aí teve um outro que era um concorrente do Cirque du Soleil, que era um espetáculo das águas. O das águas, é que você vê lá por baixo. Era no tudo. Wynn, mas eu não lembro qual era o nome do espetáculo. Mas era uma coisa incrível. Sim. E são coisas que, tipo, traz público para lá. E fora que... Você vai alugar um carro. E fora aí, de grandes celebridades que, tipo, se aposentam em Vegas ou então mantêm carreira em Vegas como ponto fixo, né? Então, até o próprio Elvis Presley, né? O fim de carreira dele toda foi em Vegas. Isso eu não sabia. E na realidade, vários outros artistas. Você tem artistas que são enormes, que são projeção mundial. Os shows do cara são comprados todos em Vegas o ano todo. Tá, só vai rolar show deles em Vegas. O cara não sai mais em turnê. Fica Porque exclusivo. Turnê é um negócio Cansativo. super desgastante, cansativo. Vem um hotel desse de Vegas, compra o show do cara durante o ano todo e deixa ele como um espetáculo fixo lá, tipo, toda terça e quinta-feira, show de fulano e tal. Tá ligado? É tipo... A cidade... Tu viu o negócio da esfera que eles fizeram? Sim, foi fantástico. Surreal Foram 2 isso. ou 3 bilhões de dólares, não foi? Eu vi que tinha 2 bilhões de dólares. 2 bilhões, isso. Muita grana. Fizeram uma esfera, tá tendo agora uma questão lá da NBA, que, você viu isso, Malbel? Acho que são 1 milhão e poucos, 2 milhões e poucos de dispositivos LED, né? Que é uma esfera e aparentemente é transparente. Não é. É porque você tem LED fora e dentro. E 1 bilhão de câmeras, sei lá quantas câmeras. Então você está olhando de fora, você pode ver tanto uma projeção dele, como pode ver o que está acontecendo dentro. Supostamente é transparente, mas não é. É porque o de fora está projetando o que está dentro, o de dentro está projetando o que está fora. Então, enfim, surreal. É como as câmeras que tem nos aviões, as câmeras fora do avião. E bom, é isso. Você imagina, Nando, se a gente pegar o Maranhão... É a tecnologia da invisibilidade, tá ligado? Exato. Você imagina, Nando, se a gente pegar... você vê que a capa da invisibilidade está cada dia mais presente, enquanto uma tecnologia real e, na verdade, muito fácil de ser produzida. Essa questão dos cassinos, eu fico imaginando... Desculpa, essa questão de Vegas, eu fico imaginando, poxa, se a gente pegasse o interior desse Brasilzão, seja em qual Tocantins. estado for, gente, Tocantins, Pernambuco,
Pernambuco já é bastante desenvolvido. Pernambuco já deveria ser o estado capital do Brasil. A Então, gente assim, já teve, Tiziano, na realidade, já tiveram hotéis, cassinos aqui, né? e já tivemos hotéis, cassino, mas só Porque na o década de hotel. 50, não era isso? Não sei, eu não era desse tempo, eu vim depois. Você pode falar com maior propriedade, mas o que eu Por incrível que pareça, eu sou 2 anos mais novo do que tu. tá bom. Você entendeu que o pai dele tinha uma questão com os documentos e pôde dar a esse rapaz apenas Basta dizer que o seu 39 pai, anos. Basta dizer que o seu pai era o melhor amigo do meu avô. Então, verdade. lógico, você tá em banho de acetona aí. É porque seu pai era precoce, com 14 anos seu pai já engravidava o povo. Mas, bom, continuando a história dos cassinos... Solta uma dessa do meu pai. Veja- Pai, quando eu assistir... Ele vai ficar feliz, ele vai olhar assim, vai dizer assim... Ele vai estar olhando assim pro celular. Tiziano já sabe. Ele vai olhar pro celular assim, vai levantar os óculos, olhar assim pra câmera e vai dizer... olha aí, sabe o que diz? Imitei ele igual, pode falar. Não duvido. Vamos Mas mandar Eu não vou nem dizer, vamos não vou nem dar comentar. Vamos dar esse episódio lá Pula o pro assunto. Cavalcante. Mas bom, deixa eu encerrar só isso rapidinho, mas eu prometo que eu não sou muito bom de tempo, mas deixa eu encerrar só essa, por favor. Eu ia comentar o seguinte: imagine se de fato a gente fizesse essas construções planejadas, porque é difícil. O Brasil e o planejamento são coisas que nunca. Só Brasília que deu certo mais ou menos. Você quer falar em aspectos de arquitetura, né? Porque em outras questões, Brasília é um centro um pouco conturbado. E, bom, o que eu ia falar era o seguinte, que se você tem esse planejamento para construção, como tu estás falando, Nando, que não seja só o hotel com um cassino, mas sim uma estrutura ao redor, restaurantes, de centros de lazer, de... Como é que chama aquele lugar? Esqueci o nome. Aqueles parques aquáticos, etc. E Parques tal. temáticos. Parques temáticos, você consegue levar a família inteira. Gente, a gente tem alguns exemplos disso aqui no Brasil, tirando a questão dos jogos, efetivamente. Beto Carreiro World, Gramado. Sim. Cara, Gramado tira muito mais o dinheiro dos pais do que a aposta esportiva. E Gramado é maravilhoso. Isso Gramado é bom. tá como se o maior destino turístico do Brasil já, sabia? Primeiro, eu acho. Porto de Galinhas é o segundo, não é isso? Eu acho que é isso. Gramado é o Que primeiro. recebe mais turistas, velho. Ah, em número, não sei. Em número. Não, então, Gramado eu acho que é o maior. Rio de Janeiro. Perdão, tem razão, faz sentido. Mas bom, então, para encerrar esse assunto, eu sou extremamente favorável à regulamentação desse setor para trazer maior segurança para todo mundo. Hoje, você só pode apostar nos sites que são muito grandes. Sim. Porque senão, você sabe que se você botar lá um valor um pouco mais expressivo, você pode perder. E você vai atrás de quem? Não dá. Mas assim, o povo mesmo, a grande massa que utiliza esse site, Não sabe eu acho disso. que não sabe disso. Não tem nem ideia. E fica muito preso a fazer apostas pequenas e, tipo, no final a aposta é Não. muito... A apostas grandes, você acha? Sim. É? Olha, veja, as pessoas estão até bebendo menos. As pessoas estão apostando. Quanto mais... Quanto menos abastadas as pessoas, mais estão apostando. Faz sentido. Porque termina que isso é um motivo de alegria para as pessoas. Você nota, e o futebol. Algumas pessoas falam, pão e circo. Meu amigo, veja, ninguém vive sem comida, ninguém vive sem distração. A questão é você trazer isso como um ópio, como um vício, e isso não é bom. Para um cassino, você foi a Vegas. Me diga uma coisa, as pessoas lá estavam felizes ou estavam tristonhas, morrendo e chorando? Extremamente feliz, né? Com certeza. Felizes. Porque as pessoas tristonhas, elas trazem prejuízo para o local. E detalhe, assim, tem pessoas que acompanham o futebol que fazem a questão da aposta combinada. Ele aposta em 4, 5 resultados. Isso. E às vezes acerta. Isso. E às vezes o cara acerta um combinado, ele colocou ali R$50, ele fez 2.000. Isso. Só que ele vai continuar jogando porque ele quer acertar de novo, entendeu? O importante, Malber, é compreender que a aposta esportiva não é investimento, mas você pode ganhar dinheiro, como você está Sim, falando. sim. A aposta esportiva é entretenimento. Quando a gente vai ao cinema... Eu ganhei, sabe o quê? Na Copa do Mundo. Coreia do Sul e Alemanha, 0-0, olhei. Coreia do Sul tava... Acho que Coreia do Sul não, Coreia do Norte, perdão. Coreia do Sul não vai, Coreia do Norte. E aí tava dando 50 vezes o valor. Eu subiu para 80. Quando bateu 100, assim, cara, eu vou botar aqui R$2, né? 200, tá bom, né? Só que eu errei, eu coloquei 20. Que bom, então tu ganhou 1.600. Não, eu ganhei 4.000 no caso. 20 Foi, vezes. não, eu ganhei 2.000, na verdade, 2.000. Era 2.000. Aí o que aconteceu? Conta, né? Dos dois. 2.000, não, mas enfim. Mas o que aconteceu? Ele fez 1-0 na Copa do Mundo. E aí a Alemanha foi pra cima. E aí, como ela tava pra cima, tava com risco de empate, ele começou a pagar de novo.
E eu coloquei mais dinheiro, entendeu? Deu 4 mil reais no final das Eita, contas. coisa boa. Então, aquela história. Mas também pra mim foi uma coisa de brincadeira, Copa do Mundo e tal. Não é aquela coisa de... Cara, ganhei. eu apostei o total de 0 vezes. Eu não Mas, apostei. mas quando terminar esse episódio, eu vou te mostrar e tu vai apostar. Agora, falando sobre... E para essas empresas de hoje que trabalham com bet, o porquê é importante da questão do registro da marca para poder ficar Na verdade, é absolutamente essencial. Porque, eu vou dar um exemplo. A gente tem diversos clientes nesse segmento. Eu conheço a operação de todas elas. E assim, eu posso te falar, sem sombra de dúvidas, as empresas que estão estruturadas, elas de fato, elas têm lastro. Então, elas pagam. Você, quando vai apostar, por exemplo, eu não vou dar nomes, mas você vai apostar na empresa A.bet. Essa empresa A.bet, ela te gerou uma experiência positiva. Da jogabilidade, por exemplo, ou do bônus. Porque uma coisa muito comum é, cadastre aqui no primeiro jogo, ganhe 500 reais. Aí você diz, oxente, eu vou sacar 500 reais. Não é assim. Tem umas regrinhas lá. É 500 reais de bônus, se você botar não sei o quê, fizer não sei o quê. Então, assim, você tem que ficar atento a isso. Quando você tem uma marca consolidada, você vai atrás daquela mesma casa de apostas pelo motivo que marcas são importantes em geral. Credibilidade. Exato. Marca, ela ajuda o mercado consumidor a reconhecer o histórico. Marca não é outra coisa que não seja o histórico. Quando a gente vai a um restaurante, eu gosto muito de... estou fazendo propaganda da gente, obrigado. Quando você vai a um restaurante que você gosta muito, você quer voltar naquele restaurante. Quando você vai para um restaurante que você não gosta, você não quer voltar naquele restaurante. Então, para o bom ou para o ruim, a marca te ajuda a discernir. Se você tem uma experiência inadequada, a gente estava falando em hotel, você vai lá para o portal de Gravatar. Óbvio que você vai sair de lá encantado, vai achar maravilhosa aquela experiência. Maravilhosa aquela experiência. Melhor café da manhã que existe. Você vai lá, tem toda aquela experiência, enfim. Você vai ficar na cabeça, portal de Gravatar. Vai voltar. Se você fica num outro estabelecimento, lá na região, e você diz, rapaz, o atendimento não foi legal, o café chegou frio, o café da manhã tava aquele negócio meio... As pessoas me olhavam de lado assim e tal. Você vai decorar o nome daquele outro hotel e você não quer voltar lá. Então, marca isso. Quando você tem uma casa de apostas que não te dá credibilidade, você lembra o nome. É aquela história. Quem bate... Não é? Quem bate, esquece. Quem apanha, leva. Quem apanha, não esquece. Quem apanha, lembra. Quando você faz uma aposta e tem uma experiência inadequada, uma experiência ruim com a casa de apostas, você não quer voltar a ela. Então, para esses segmentos em que o marketing é indispensável, o registro de marca é mais indispensável ainda. Então, eu posso falar da questão do curso, Mal? Sim, à vontade. Deve. Tá. O que eu queria dizer era o seguinte. Exatamente por essa inadequação de mercado que a gente percebeu que no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas Nando já sabe disso, que eu já conversei com ele várias vezes, não sei se o Malbio sabe. No Brasil, você tem mais advogados, Malbio, do que no resto do mundo inteiro somado. Sério? Eu vi uma estatística que diz que o Brasil ele tem o maior número de advogados por habitante. Também. Você somar todos os advogados do planeta não dá 700 mil advogados. O Brasil tem 1 milhão e 200 mil. Caramba. Veja, eu estou falando de advogados. Parece que 4 ou 5% são as pessoas que passam na prova da ordem. Ou seja, são esses advogados. Formados em direito, aí você aumenta por 20 vezes. Se tem 1,2 milhões de advogados no Brasil, tem cerca de 24, 25 milhões de bacharéis em direito. Caramba. Pessoas que 10% concluíram da população brasileira. Um pouquinho mais ainda. Um pouquinho mais de 10%. Vamos botar 12% da população brasileira é formada em direito. É por isso que todo mundo conhece um advogado. Então, a nossa questão com o Oceano Azul do Direito foi o seguinte. Esse livro, que acho que foi até tu que me recomendou há uns 10 anos. Não foi do Oceano Azul? Isso. Estratégia do Oceano Azul. Deve ter sido. Na época que não era tão mainstream. Tava subindo. Era Cauda Longa e o Oceano Azul. Isso, pronto, foi. Nando me falou para ler 2 livros. A Estratégia do Oceano Azul e Cauda Longa. O Cauda Longa é do... 2 livros incríveis. O Cauda Longa, eu li 2 livros logo. Eu li o Cauda Longa e li o Free, O Futuro dos Preços. Aí eu não vou lembrar de autor, não. Aí não é comigo. Chris Anderson.
É o mesmo cara que... Enfim, esse cara tem um monte de coisa, mas não vem ao caso. Chris Anderson, verdade. Aqui. O Chris Anderson, ele... Se não me engano, esse cara foi o cara que criou a metodologia TED Talks. Sim. Com certeza. Não foi ele, anterior, pronto. Tenha calma. Então, eu tô me distraindo aqui, porque eu não sei para onde olhar. Para tua caneca, que tem uma fotozinha linda, ou para tua barba, que tá exatamente igual. Eu tô ansioso para você contar a história. Conta. Mas eu conto, tenha calma. E... O que eu posso dizer é o seguinte, esses livros, eles me impactaram pelo seguinte, além de ensinarem essa primeira questão que eu falei, de a gente criar produtos, depois eu falo de um outro livro que me impactou muito, esse é mais recente. Esses livros me ensinaram o seguinte, existe um mercado que não tá sendo enxergado. Era a provocação que tu sempre fez para mim. O Oceano Azul, ele diz o seguinte, aí você fala, o Oceano Azul, é claro que o Oceano Azul. Não, então, a maré da concorrência, a maré da competição por preços, ela é sangrenta, ela é uma maré difícil de você superar. Por exemplo, o assunto das bets. Como é que você vai superar uma outra bet? Com muito investimento em marketing. A questão é, não dá para errar. Se o cara tá botando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais em marketing, esse cara não pode errar. O cara pequenininho, ele para entrar nesse mercado é muito difícil, porque é por preço. Quem tem preço? Quem pode queimar preço? Quem pode dar bônus? O cara que é grande. No direito, eu falo o seguinte, se 1% da população brasileira, não, 0,5% da população brasileira, perdão, é advogado, e 10%, ou seja, 20 vezes, eu falei isso? Falei. Fiz a conta certa? Fiz. 20 vezes mais pessoas. O que é que vocês estão olhando aí que está me deixando nervoso? Você falou da caneca, o pessoal tá... A produção tá falando comigo, se comunicando. Ah, tá certo, porque a turma faz mímica aqui, né? Exatamente. Tá bom. Eu sou do tempo do código Morse ainda, Badinho. Mas Nando já tocou aqui em mim 15 vezes aqui embaixo. Mas, continuando a história. Porque é filmado, né? E tem as provas. Fica. Vai pro YouTube. Não, é filmado aqui em cima, eu quero ver aqui embaixo esse negócio aqui. Então, Malbio, continuando essa questão dos livros, quando você tem essa concorrência por preços, você tem um mercado muito difícil de se destacar. Sim. Eu te pergunto, por que você contrata um advogado A e não um advogado B? Qual é a sua tomada de decisão? O que faz você contratar um advogado? Primeiro que você está ferrado, está precisando. Exato, é a indicação. A questão é a seguinte, é muito fácil você ter indicação quando existe 1 para 1 milhão. Mas quando você tem um advogado para cada 200 pessoas. Gente, se você tiver, sei lá, você conhecer 400 pessoas na sua vida, você tem 2, 3 advogados. Você vai lembrar daquele pessoal. Você tem concorrência dentro do seu ciclo de amizades. E normalmente essas pessoas são generalistas e é aí que mora o perigo. Quando você fala sobre tudo, você termina falando sobre nada. Verdade. Esse é o Oceano Vermelho. A estratégia do Oceano Azul mudou minha cabeça sobre isso e foi quando eu decidi que eu comprei a participação do meu sócio, que você conhece, um excelente tributarista, porque a gente estava fazendo um escritório com várias áreas. Cara, por que o cara vai me contratar em propriedade intelectual se eu tenho um sócio que é tributário e aí Malbio, que tem um irmão tributarista, vai dizer, não vou mandar para Tiziano não, porque vai que amanhã o sócio dele vai fazer um negócio, aí não manda para mim e tal, Quer dizer, você tem uma maré de concorrência muito pequena, muito negativa, pequena que eu digo, de pessoas diferenciadas. São todas pessoas muito iguais. No Oceano Azul, você cria produtos que até então inexistentes, ou que até já existiam, mas não tinham a atenção adequada. Um exemplo disso, um exemplo básico disso que falam é a Apple. A Apple, o Steve Jobs tinha uma coisa que ele falava o seguinte, hoje em dia, com tecnologia, com as startups, todo mundo fala que a gente tem que ouvir o usuário, tem que ouvir o consumidor. Steve Jobs falava, não vou ouvir porque o meu consumidor ele não sabe ainda o que ele quer. Eu vou mostrar para ele o que ele precisa. Esse é o Oceano Azul. É um mercado que até então era inexistente. Dá para ir mais para trás, né? Ford. Exatamente. Quando perguntaram a Henry Ford, adorei, foi muito bom você me lembrar isso. Quando perguntaram para Henry Ford o que ele queria, o que as pessoas queriam, por que ele não via as pessoas, ele dizia, porque as pessoas vão me dizer que querem cavalos mais rápidos. Verdade. E é por isso que eu produzo carros. E também tem a questão da cor. Tu sabe dessa, da cor? Também, para sair tudo preto, porque era mais fácil. Que era mais fácil, era mais barato, mas Exato. As pessoas queriam um carro de outras cores, ele dizia, eu faço carro de qualquer cor, portanto que seja preto. Isso.
Faz sentido. Faz total sentido, porque a produção em série é isso. É você escala. conseguir... Exato, você ter escala e você conseguir empacotar, você criar um produto. Na advocacia não tem muito disso, na verdade não tem Isso isso. é muita boutique, né, no caso. Mas isso é algo que está diminuindo a cada dia, porque se você tem um cliente apenas, você tem que cobrar muito alto. Qual é a questão? Malmo, eu vou te cobrar, Tiziano, eu queria uma opinião aqui sobre essa marca. Aí eu te cobro 50 mil reais. Aí você diz, caraca, não, velho, eu vou mudar de marca. Tizi, fazer uma provocação. O que é que tu tá enxergando de toda essa movimentação que tá rolando agora de inteligência artificial aplicada Maravilhoso. a direito? Porque, vê, eu converso com vários advogados e eu vejo opiniões muito distintas, assim, Tá bom. antagônicas de Só uma vários. observação. Deixa eu logo presentear logo a caneca dele para poder deixar de olhar. Ele, enquanto a gente... Ele vai Eita, abrindo, enquanto ele vai caneca. abrindo o presente, só um adendo para a audiência que muita gente confunde ele com o Túlio Gadelha, né? Depois, no final, ele vai responder qual é a semelhança caneca. dele com o Túlio. Olha a caneca. Olha aí. Obrigado, gente. Agora você vai deixar de ficar olhando aí pro presente do Fernando. E vai também estar É verdade. 100% aí, ó. Caraca, tem eu bem novinho, vou cortar meu cabelo hoje. Obrigado, Nando. Valeu, Malmo. Ficou parecido? Parece com o Túlio Gadelha ou com o Tiziano Gadelha aí? Olha aí, aqui parece com o Tiziano, olha aí. Porra, gostei. Ele deixou a Caraca, barba para ser foto confundido linda. com o Túlio. É verdade. No final, Túlio é famoso. no final você responde qual é a semelhança que você tem com o Túlio Gadelha, Tá bom, do lado de Fátima Bernardes. tá bom, tá Agora, bom. a provocação que o Fernando está fazendo sobre a questão da Inteligência artificial. Sim. Vou voltar aqui para concluir, então. Porque o que eu percebo, Tícia, é que, tipo, muitos advogados, na realidade, têm opiniões completamente distintas. Tá Então, bom. eu vejo um pessoal que meio que defende que tem que ser implantado e que isso é a modernidade, é um caminho sem volta, mas eu já vi também alguns advogados indo para o lado contrário, e dizendo, cara, isso aí é um absurdo. Inclusive, já vi, parece que já teve até sentença de advogado falando que... Advogado não, né? Juiz, inclusive. Dizendo que quando percebeu, que ele identificou que essa questão aí, ele pegou e... vou botar um potinho desse aqui, ó. Castanha. Quer uma castanhazinha, meu querido? Não, quero que você conclua. Pronto. Gostei. Nem parece a pessoa que eu conheço. Aí o juiz disse o que na sentença? Que o juiz chegou na sentença e não aceitou porque percebeu essa questão, sabe? De que era feito através de inteligência artificial. Então, fica aquela dúvida de, tipo, qual a tua opinião em relação a isso? Que, assim, na minha opinião, eu acho que é quase que um caminho sem volta. Não sei como é que a OAB também vai enxergar isso. Eu sei que tu também é envolvido com a OAB, então me diz aí a tua visão sobre essa questão. Tá bom, só para deixar claro, não vou falar em nome de OAB, vou falar em meu nome. Eu sou absolutamente favorável ao aprendizado do convívio com inteligência artificial. Tem uma frase que já é filosofia de boteco que diz o seguinte: nenhuma inteligência artificial é tão boa quanto uma pessoa usando inteligência artificial. Então, nem sei quem foi que falou essa danada dessa frase, mas ela é uma grande verdade pelo seguinte motivo: a inteligência artificial é o estagiário remodelado. Quando você pedia no escritório de advocacia para um estagiário minutar uma petição, que foi o que sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo, o estagiário fazia pesquisa, etc. e tal, e às vezes ele dava alguns deslizes. É o que acontece com a inteligência artificial. Aí você diz, não, mas a inteligência artificial generativa ela vai aprendendo e ela vai compreendendo como melhorar aquelas situações. Dizem que a inteligência artificial fala até sobre expectativas internas de empresas em termos de percentuais de participação societária de profissionais. Então, são assuntos muito avançados. São raciocínios, reflexões muito avançadas. A inteligência artificial ela não fica restrita àquela pergunta que a gente faz ao Google, digamos, normal. O Google já tem lá o Bard, já tem a inteligência artificial dele. A Microsoft está criando agora o Copilot, que eu adorei, eu achei fantástica essa marca. Porque Copilot, veja, é o copiloto. Quem é o piloto é você, é o ser humano. Eu achei genial também. Pois é, eu adorei essa... Enfim, e o ChatGPT, que é da OpenAI, que quem tem a maior participação é a Microsoft, é um grande aliado de todos os profissionais, inclusive dos advogados. E aí, já que você falou de juiz, eu vou falar da notícia que eu li hoje na Exame.
Hoje foi publicada uma notícia falando o seguinte: os juízes que estão saindo da vida pública, estão entregando seus cargos para viverem do online, viverem do marketing digital, das aulas, etc. e tal. Total. E deu um exemplo de 2 grandes juízes, o Samerage, que eu tive com ele, vocês também, lá no... Espetacular. Espetacular, pois é, no Fire Festival lá em BH, e o Eric Navarro Volkart, não sei como pronuncia o nome dele. 2 profissionais que me parece que já eram juízes brilhantes e que estão aí enveredando no empreendedorismo digital. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu desafio você a me mostrar um profissional de sucesso que não esteja usando essa ferramenta essa ferramenta que eu quero dizer é a inteligência artificial, de uma forma muito intensa. Um exemplo, não sei se eu posso fazer a propaganda já que é de vocês, mas um exemplo que eu posso dar são as ferramentas do Chat Guru. Por exemplo, a gente usa o Chat Guru, às vezes, se não é o caso, porque a gente está aqui num podcast, mas se a gente tivesse uma reunião e tal, chegasse um momento aqui que tivesse mais tranquilo e tal, eu pegaria meu celular e veria se tinha mensagens. Com certeza alguém teria me enviado o áudio. Eu encaminharia esse áudio para o Chat Guru. O Chat Guru ia transcrever e me passar isso por escrito. Aí você diz: não, mas veja, não tá 100%. A vida tá 100%. Cara, eu não ouço bem, eu sou um cara meio surdo. Então você tem que falar mais alto às vezes para eu ouvir. Quanto mais o cara errar o meu nome, botar com S ou com C, não importa. Cara, eu vou te falar, um negócio desse de transcrição de áudio é uma coisa interessante. Eu fiz essa funcionalidade para uso pessoal inicialmente. Eu não coloquei dentro do Chat Guru isso. Hoje o pessoal implementa para os clientes da gente. Sim. Mas na época eu fiz isso para mim, porque eu odeio receber áudio. E às vezes o áudio é muito longo, muito extenso. E quando eu ouço quando eu vejo só um tempinho ali do áudio, eu já faço. Já fico pé da vida. Aí eu simplesmente pego, encaminho, ele transcreve, e se o áudio for maior do que X segundos, dá para configurar isso. Se for maior do que X segundos, aí ele já cria um resumo do áudio também. Isso aí eu não sabia. É porque isso tá no meu... Eu tenho um chatbot pessoal para mim, sim, que eu fiz, aí eu fico fazendo essas coisas. Em outras palavras, a próxima versão do Chat Guru vai trazer essa funcionalidade também. Podemos ver, né? Podemos pensar nessa possibilidade. Mauro, eu ia comentar ainda sobre inteligência artificial o seguinte: a advogada, o advogado que não compreender esse mundo que a gente está enfrentando, não tem como dar certo mais. Veja, ou você nasce... João Kepler, o maior investidor do Brasil, ele tem uma frase muito boa, ele diz: ou você é startup, ou você é investidor de startup, ou você vai ser engolido por startups. Porque é a grande verdade. Ou você cria algo revolucionário, startup, aí não vou encher ninguém com muita teoria, mas basicamente são aquelas organizações que criam um produto escalável, e se você tem essa possibilidade de criar algo que gere escala, você tem que fazer. Ou você não vai fazer, vai ser investidor de alguém que vai fazer isso. Porque não dá mais. Veja... Já teve startup que mudou de nome porque não registrou marca? Várias. Eu não vou nem comentar. A 1, 2, 3 milhas está na moda, né? O problema que teve a 1, 2, 3 milhas, eu não vou nem comentar a história do hotel urbano com o peixe urbano. Aí o hotel urbano que virou urb pelo problema com o peixe urbano e por aí vai. E tantas outras que não tiveram cuidado de contratar uma empresa especializada para poder fazer esse estudo, essa análise e o registro da marca, que é tão importante. Pois é, e é um negócio tão barato. É um negócio que algumas pessoas pensam: será que é impeditivo? É óbvio que não é impeditivo. Então, assim, se você não buscar uma empresa, claro, venha para Como Registrar. A gente vai ser muito mais feliz estando junto a vocês. Mas, caso não venham para Como Registrar, vão para algum profissional competente. Esse negócio de fazer... Não deixe sem proteção, né? Exato. Esse negócio de deixar o Léo, de mandar pro ex-marido e tal, cuidar dessas coisas, isso não dá certo. Você tem que contratar alguém que cuide desse assunto, que saiba da matéria. Porque, veja, eu vou dar um exemplo. Um profissional mesmo. Exato. Um profissional da área. Ninguém consulta um ortopedista porque está com problema de vista. Isso é verdade. É fato. Então, você tem que buscar apoio para isso. E como eu falei, a gente empacotou uma série de serviços de modo a ter previsibilidade para o empreendedor. Hoje a gente tem produtos a partir de R$ 99,00 com tudo incluso. Ou seja, o cara paga lá R$ 99,00 e não se preocupa mais com honorários para um registro de marca, para uma manutenção de uma marca de sucesso.
Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu posso dizer de um case, não vou dar nome, porque talvez seja cliente de vocês, mas basicamente a gente tem um cliente que outro dia, agora há pouco, há um ano eu acho, menos de um ano talvez, a gente anulou uma marca de uma grande multinacional no ramo de bebidas, a maior empresa brasileira, eu só não fiz dizer o nome, né? Mas nós anulamos uma marca deles de 1928. Simplesmente porque quando o cliente nos contratou, ele queria que a gente registrasse uma marca análoga. Por exemplo, Malbio. Ele queria que a gente registrasse a marca Malbio com U. E aí a gente disse, mas por que não com L? Aí você diria pra gente, não, porque teve uma pessoa que já registrou e tal. Disse, tudo bem. Se você chegasse num profissional que não fosse da área, ele dizia, não, tudo bem, então vamos lá, Malbio com U. Mas se o que você quer é o Malbio com L, a gente precisa estudar isso aqui e compreender como é que a gente pode chegar nisso. Você pode até não aprovar, tudo bem. Mas a gente tem que ver como atender teu anseio. Foi por isso que a gente criou o Oceano Azul do Direito. Com esse conceito de mercado ainda inexplorado, de mercado ainda com várias possibilidades de escala, a gente decidiu ajudar os nossos colegas advogados a entrarem na advocacia de modo a terem mais tempo livre para fazerem o que querem e mais dinheiro. Um exemplo claro é o seguinte. A gente está aqui falando num podcast do Chat Guru. Chat Guru é uma das ferramentas que permite você revendê-la. Quando você revende o Chat Guru, você é remunerado por isso. Um exemplo padrão de... Quer falar alguma coisa? Não. Ah. Tá certinho. Só um adendo. A gente tem as duas possibilidades, né? De ele ser indicar o Chat Guru, ou também a possibilidade dele ser um white label do Chat Guru. O Chat Guru, no caso, ele pode comprar uma licença do Chat Guru e ter a marca dele associada à plataforma, não ao Chat Guru, mas à plataforma. São duas coisas distintas. Já existe a marca para garantir, uma marca nova, e passa a ter a marca personalizada, o nome personalizado. Isso foi o que você estava falando no almoço, então, né, gente? Sim. Bom, então, o Chat Guru é um exemplo disso. Veja, na verdade, a advogada de hoje em dia não tem como ignorar duas coisas: a escala e a inteligência artificial. Eu não sei nem se dá para a gente separar essas duas coisas, porque, como eu estou falando, você sai da faculdade, no meu tempo, quando você sai da faculdade, você tem que se preocupar em alugar uma sala, pagar a conta de energia, comprar uma impressora e ter internet. Ou seja, você começava a vida profissional já devendo. Hoje em dia, primeiro que você tem coworking basicamente de graça em vários lugares. Sim. Internet, o Wi-Fi tá de graça em tudo que é shopping, tudo que é centro comercial. Sim. E o limite de entrada E tu não precisa imprimir mais nada, mas Exato. Então, até uns scanners para fazer o movimento inverso de você digitalizar, o celular faz. Total. E hoje com uma precisão muito grande. Mas, bom, para a gente encerrar essa questão, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte. Nessa nova advocacia, a gente tem que compreender que existem várias formas de receita para a advocacia. Eu vou dar alguns exemplos. Você pode revender produtos análogos ao seu. Chat Guru é um exemplo disso. Certificados digitais são um exemplo disso. Registro de nome de domínio são um exemplo disso. Como registrar? Você pode vender o registro da marca para os seus parceiros através de como extra parte, né? Se você tem a licença CRP, que ela é gratuita, você consegue oferecer o registro de marca para os seus clientes sem precisar ter um time especializado nisso. É praticamente uma indicação, né? Exato. Não é praticamente, é exatamente. Você não precisa ter um time comercial, você não precisa ter um time intelectualmente preparado para essa demanda. A gente faz tudo isso para você e ainda te remunera. E te remunera bem. E, além disso, eu acho que a gente pode cuidar de um outro prisma para esses novos advogados. Esse mercado das startups está proporcionando para a gente, além dessas possibilidades de encaixe, de quebra-cabeça de soluções, está proporcionando o mercado digital. Então, se você não tem um produto digital ainda, corra. No nosso caso, o Oceano Azul do Direito, ele próprio é o curso que a gente vende. Hoje estamos com turmas fechadas, fica atento aí aos próximos lançamentos. Mas tem lista de espera, né? Graças a Deus. Eu falo da lista efetiva, de tipo... Se o pessoal entrar hoje no site, sim, ele vai ter lá, ele pode colocar o e-mail, sim, o WhatsApp dele para... Vai ser informado quando abrir. Perfeito. Eu falo isso porque eu já vi casos do pessoal fechar a turma e tipo... E aí, eu vou ter que ficar esperando o teu próximo anúncio quando tiver, entendeu? Mas é bom, porque você, quando criar a próxima turma, já vai ter essa ter sido formada, então você vai ter já super validado o negócio. Isso. E com certeza a busca na segunda turma vai ser muito maior. Já está preparado para isso, né? Sim, Nando, é muito bom tu falar isso, porque a gente está indo no caminho inverso do que o tempo fez.
Antigamente tinha isso, do médico da família, o advogado da família. Então era unidirecional. Você ia atrás daquele profissional recomendado. Hoje, o que a gente tem é o contrário. Nós, como advogados, vamos atrás do cliente. A gente precisa aparecer para o cliente através do marketing digital, principalmente. Conteúdo. Através da geração de conteúdo. Por exemplo, a gente tem lá um podcast, a gente tem nosso canal no YouTube, no TikTok, Porque no Instagram. antigamente isso também o advogado era extremamente limitado do tipo de Ainda comunicação. não mudou. Ainda é, eu sei, mas hoje existem formas de você se projetar que não Isso. existiam antigamente. Exato. Então, se você pegar, tipo, a geração acima da nossa, que é Publicar artigo advogado... em jornal, como sair na coluna social, era péssimo isso. sair em coluna social ainda, tipo... não o anúncio dele, né? Ele não podia fazer um anúncio efetivo. Isso. Mas, tipo, o advogado fulano de tal estava no restaurante e tal. Isso podia. Isso. Beleza? Então é apenas a imagem dele, da persona dele, e não do serviço que ele presta, que poderia ser feito, né? Isso. Só que hoje em dia, com rede social, cara, a projeção que tu tem é, tipo, todo mundo é uma fonte de mídia, né? Isso. Outro dia, Nando, a gente estava gravando um podcast nosso, do Oceano Azul do Direito, e aí teve a seguinte provocação. Soraya, advogada paulista, amiga nossa, eu comecei a falar sobre startup e tal, e aí falando em PMF, em MVP, etc e tal, e Soraya comentou o seguinte, ela disse, Tiziano, não entendo nada dessas siglas, traduz isso pra gente. Aí eu disse, rapaz, tem uma possibilidade de mercado aqui. Aí eu disse, olha, Soraya, na verdade a gente tem um e-book. Aí ela disse, e-book? Esse negócio de e-book, então, eu disse, ó, veja, o site é tal, seus seguidores lá, ela fez esse podcast, ela estava entrevistando a gente, e aí demos um cupom de desconto, os seguidores dela foram lá na hora e compraram algumas várias unidades, que não são unidades, né, do nosso e-book online. Forma de receita, tá? E aí eu te pergunto, o e-book, ele seria feito por nós independentemente de ser vendido? Sim. Mas por que não ser vendido também? Eu vi uma reflexão recentemente, lá em Belo Horizonte, que foi uma tapa na minha cara. Foi o seguinte, eu estava reticente, assim, porque eu dou hoje muitas mentorias, mas eu não tenho um programa de mentorias estruturado para passar 6 meses. O máximo que eu tenho é um programa para 60 dias, tá? Eu não tenho um programa mais longo. E... O microfone é direcional, fala na frente dele. E aí, o que eu fiz foi o seguinte. Nesse evento, falaram o seguinte. Cara, quem aqui tem dificuldade em vender mentoria? Aí algumas pessoas levantaram a mão, outras não tem dificuldade. Graças a Deus, tem uma agenda boa de mentorias. Mas desse produto com o chamado high ticket, né, com esse valor mais alto e tal, não tinha. Aí disse, pô, Vitão, como é que a gente faz um negócio desse? Vamos lançar esse troço e tal. Não, a gente não sabe se é o momento e tal. Que aí pegaram e me deram uma tapa na cara. Disseram, bicho, veja, se o produto não está disponível, é óbvio que você não tem como vender nenhum. E a gente pensando assim, rapaz, faz sentido. No digital, e aí o Érico Rocha e outros gurus do digital falam o seguinte, primeiro você venda, depois você construa o produto. Aliás, que me apresentou a Érico Rocha também foi tu. Tempo. Você primeiro vende e depois é que você deve construir o produto. Ou seja, um programa desse mentoria, como é que você sabe se vai vender ou não? Você não vendeu, bota essa porcaria para vender. Se vender, aí você grava. Ou você grava, você dá as aulas. Faz o MVP do produto. Agora, muito interessante que você colocou a relação do estudante de direito que passa no AB, que vai abrir o escritório, que tinha que fazer antes, né? E aí, olhando no site aqui da Como Registrar, você já vê a CTA aqui do WhatsApp, o botãozinho. E na prática... Que vai para o Chat Guru. Que vai para o Chat Guru, né? Que já faz toda a automação. Mas, na prática, o cliente, ele quer um atendimento rápido. As pessoas, elas estão num momento de muita ansiedade de ter uma resposta rápida. Então, imagina só, hoje uma pessoa está buscando um segmento lá, previdenciário, está buscando tributário, entra em contato com a história de advocacia. Nessa altura do campeonato, e foi engraçado que a gente participou de um evento, olha que dado interessante. A cada 10 reclamações, 9 são por falta de retorno do advogado. Em tempo hábil ou por falta de resposta. Ou seja, 90% das reclamações que existem hoje na OAB não é por falta de decoro, não é por falta de outra coisa, não é porque o advogado não consegue responder, ele não atende, sabe por quê? Porque ele coloca o telefone pessoal dele
e ele não tem capacidade porque ele tem que fazer, o tempo dele é caro. Então, às vezes esse profissional ele tem a hora dele caríssima e às vezes coloca isso na mão de um estagiário, não falando mal do estagiário, pelo contrário, o estagiário tem várias outras atribuições. A primeira delas é saber usar o chat GPT e o chat Guru. Exato. E esse cara não tem ferramenta porque ele tem que responder o celular lá do advogado, do proprietário. Às vezes ele está usando a internet, o WhatsApp Web, cai, enfim. Não tem as informações corretas. E quando você passa a profissionalizar o teu negócio, você passa de fato de verdade a colocar uma solução, ter gestão sobre o que está acontecendo, você percebe o quanto de dinheiro você tem na mesa, o quanto de dinheiro você deixa de faturar. Então, registro de marca é fundamental para qualquer negócio, independente de segmento, independente se é uma casa de apostas, se é uma startup ou se é uma empresa de moda. A gente estava conversando mais cedo, empresas de moda precisam disso, você ter uma sua marca própria e às vezes cria todo um brand, cria uma rede social. São as que mais precisam, de verdade, irmão. E muitas delas acabam perdendo todo o trabalho que foi construído nos últimos 5, 6, 7 anos porque não se preocupou em fazer o básico, que é registrar a marca. Eu diria como se você tivesse um filho e chamasse, vou dar exemplo do teu filho, chamasse de Francisco. Francisco você pode colocar e você não vai fazer a certidão de nascimento do teu filho. Imagina só, fazer uma analogia. Você tem empresa que é um filho e você não vai registrar ele? É ainda pior, Malbio, porque esse teu exemplo foi espetacular, cara. Essa tua metáfora foi ótima. Porque o meu filho, se ele não fosse Francisco, ele poderia ser José, ele poderia ser Fernando, ele poderia ser Malbio. A questão é a seguinte, quando você cria uma marca sob o aspecto comercial, aquela marca, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai passar por um processo de expansão ou de fechamento. Sim. São incontáveis os exemplos que fazem com que, ao longo do tempo, a fama esteja atrelada àquela marca e não seja possível você mudar a marca. O Copacabana Palace está fazendo aniversário agora de 100 e tantos anos e tal, e eu estava lendo esses dias que hoje o Copacabana Palace pertence ao grupo LVMH, dono da Louis Vuitton e, enfim, outras marcas de luxo. É o dono da Fairmont, se não me engano, não é isso? E esse grupo não muda a marca Copacabana Palace. Por quê? Porque é uma marca centenária. A Hermès, ou Hermès, como queiram, que começou lá atrás com uma marca de selas de cavalo. Ah, não, eram boas selas e tal, que tudo bem, mas eram selas de cavalo apenas. Começou a expandir, começou a fazer malas, porque as pessoas que andavam nos cavalos, elas viajavam nos cavalos. Eu estou falando de 200 anos atrás. Dali começaram a expandir. Pô, peraí, eu tenho sela, eu tenho mala, eu vou fazer uma mala portátil para as mulheres. Bolsas. As bolsas mais icônicas do mundo são dessa marca. Lenços também, né? Hã? Lenço também, eles fazem lenço. Perdão. É forte. Você tem razão. Eu acho que antes da Bolsa Feminina, eu não lembro se foi um pouquinho antes ou foi um pouquinho depois, mas o lenço veio junto com a Bolsa Feminina exatamente para agradar as mulheres. Porque naquela época, eu estou falando naquela época, final do século XIX, tá? 130 anos atrás. Era para agradar as mulheres que não eram comunicadas pela marca, não eram atendidas pela marca. Veja que no decorrer do tempo, uma empresa dessa não pode mudar a marca. Pode até redesenhar o logotipo, pode modernizar algumas questões, mas mudar a marca não dá, é um desafio muito grande. Sim. Então, você tem que ter essa cautela. E na advocacia, Malbio, voltando aí para a nossa questão das startups, você tem um movimento de experimentação muito grande. Estagiário hoje dificilmente sai da faculdade sabendo o que quer fazer. E tá certo. Cara, Arthurzinho, Francisco, eu não sei o que eles vão ser quando crescerem, mas dificilmente eles vão estar numa mesa como a gente. Você fez o quê? Não, eu fiz direito, fiz administração, fiz o quê? Não! Serão pessoas polivalentes. O curso de Direito daqui a pouco vai ser um curso de retórica, um curso de hermenêutica, de interpretação, um curso muito mais restrito. A gente passa 2 anos estudando o Código Civil, Código de Processo Civil, que quando a gente sai da faculdade ele muda. E aí? E quanto tempo a gente estudou de lógica? Quanto tempo a gente estudou de matemática? Então, o que eu falo sempre é o seguinte, a advocacia não está mais como era antes. Essa advocacia da indicação, ela está cada vez mais restrita.
O que a gente pode e deve fazer agora é enxergar como a tecnologia, como os produtos digitais, como a inteligência artificial, como o ChatGuru como eles auxiliam efetivamente os advogados. Um exemplo, já que a gente está falando sobre o ChatGuru, é como automatizar o produto. Você deu um excelente exemplo. O estagiário que receberia a mensagem lá no WhatsApp do proprietário do escritório para responder, etc e tal, ele faz isso se ele não tiver uma ferramenta, se ele não tiver o ChatGuru. Se ele tem o ChatGuru já faz a tratativa para ele. O ChatGuru, inclusive, pode destinar para o advogado adequado. Por exemplo, Vitor está com uma vaga aberta para estágio, 2 vagas, na verdade. Uma vaga para a área de mediação e outra vaga para a área de betting, não é isso, Vitor? O estagiário para essas áreas, ele não precisa mandar currículo para a gente, ele precisa passar por um teste em algumas questões com o Vitor para entender o perfil da pessoa. Se essa pessoa for alguém que consegue usar essas ferramentas, ela não precisa de conhecimento prévio. O conhecimento já está no Google, já está na internet. Sim. É absolutamente impossível alguém deter o maior conhecimento do mundo, todo o conhecimento do mundo. Mas não é impossível você deter as ferramentas. Quando você usa uma plataforma, por exemplo, como o ChatGuru, você consegue criar vários funis. Você consegue dizer, se eu digo oi, o ChatGuru vai responder, olá, tudo bem? Eu sou Ticiano. Bem-vindo a Como Registrar. Bem-vindo a Como Registrar. Como eu posso te ajudar hoje? E a pessoa diz, financeiro, meu boleto não chegou. Ou sei lá, alguma coisa do gênero. Ou se não, suporte, não estou conseguindo efetuar. Não sei. O próprio ChatGuru já vai direcionar aonde aquela pessoa vai. Ou se não, vamos para um exemplo mais básico. Ele vai me dizer, quero registrar minha marca, tudo bem. Ele vai dizer, tudo bem, qual é o segmento? Não, aposta esportiva, tudo bem, vai direcionar para Vitor. Não, vai direcionar para não sei quem. Vai direcionar, não, renovação, vai direcionar sozinho. Não precisa de gente para fazer isso. E, na verdade, a ferramenta é muito melhor do que a gente para fazer isso. Então, no Oceano Azul do Direito, a gente mostra essas diversas possibilidades, essas diversas ferramentas para os profissionais utilizarem e ficarem afastados dessa maré sangrenta do Oceano Vermelho. Eu já tinha esquecido que o link era isso aí. O link foi esse, e eu não falei ainda, mas eu vou falar em 10 segundos para não passar 5 horas falando esse podcast. Já que só me restam 4 horas. O Cauda Longa, o Long Tail, o livro do Chris Anderson. A gente vai ter que dar umas cortadas depois para encaixar em 1 hora, que eu acho que a gente já passou de 1 hora, mas tudo bem. Com certeza, a conversa está boa. Em algum momento a gente acaba. Mas o livro do Chris Anderson, um deles, né, o que eu mais gosto, que é o Cauda Longa. Espetacular esse livro. É demais. Basicamente, gente, para quem não leu ainda, leia, mas para quem não leu, ele basicamente fala o seguinte. Ele dá um exemplo com a história dos CDs. Por exemplo, você ia... Hoje é até difícil a gente falar sobre isso, né? Mas você ia a uma Walmart atrás de um CD, sei lá, um CD de forró, um CD da Ivete Sangalo. Aviões do Forró, volume 15. Pronto. Talvez tivesse esse CD porque era um blockbuster. Talvez. Mas o que tinha lá? Se eu vou no Walmart, possivelmente lá tem, sei lá, sabonete. Possivelmente lá tem, não sei, água. Possivelmente lá tem. Porque são produtos blockbusters, são os produtos mais vendidos. Eu não vou nem entrar, pormenorizar muito, porque a Americanas comprou a Blockbuster para pegar os pontos de maiores vendas. Eu não vou nem entrar nisso, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Na Cauda Longa, imagine um gráfico aqui, se puder. Tem como botar alguma imagem? Acho que não, né? Mas, bom, o gráfico da Cauda Longa é você ter, ao invés de vender, por exemplo, 2 Ivete Sangalo, o Wesley Safadão, etc e tal, 3 ou 4 ou 5 artistas, e você vender 10 milhões de discos, é você ter 10 milhões de artistas e vender 5 discos de cada, apenas. A questão é, eu consigo atender muito mais gente aqui nessa Cauda Longa do que nessa economia de blockbusters. Quando eu estou no nicho, como é o nosso caso, na propriedade intelectual, a gente consegue atender muito mais através de diversos produtos. Se a gente tivesse, meu escritório é full service e tal, eu estou no Oceano Vermelho. A estratégia a Cauda Longa ensina isso. E aí o livro que complementa ele, que é o Free, é o futuro, eu esqueci o sobrenome do Free, não vou lembrar. Ele fala sobre o efeito, não apenas Google, mas o efeito da internet, que mostra como as amostras grátis geram de fato as vendas. Está aqui um exemplo. Esse conhecimento que está aqui no podcast de vocês, tem que pagar para ouvir esse nosso podcast? Não, aqui não. Pronto. O cara ouve isso daqui, ele ganha. Mas eu não sou o cliente do ChatGuru. Não sabe o que está perdendo. Mas veja, não precisa ser para ouvir esse podcast. Claro.
Então é isso. Então, para encerrar essa questão, eu quero comentar só mais sobre um livro. Esse livro... Microfone. Agora eu estou no microfone. Então, tem um livro que eu acho fantástico que chama Trabalhe 4 horas por semana. Isso é incrível. Do Timothy Ferriss. Esse livro... Mas pouca gente entende o conceito do que ele quer falar. Ele não está falando aqui para você trabalhar apenas 4 horas por semana. Perfeito. Como eu já Mas falei tem um bastante, conceito por por trás. favor, Malbio, você e Nando, dialoguem sobre esse livro, por favor. Já leu palavra... esse livro? Claro. Já. Então, É questão de otimizar, na realidade, Sim. né? Você sempre otimizar o seu tempo e você fazer com que... Delegar também, eu acho que acredito Perfeito. que seja a palavra ideal para resumir o livro de modo geral, é você aprender a delegar e trabalho remoto queria também. fazer até uma observação que muita gente fala sobre a questão da IA, mas a IA ela vai ser, para quem souber explorar, vai ser um excelente aliado para poder as pessoas terem maior produtividade. E a gente vai falar sobre isso em próximo episódio do podcast. Conversa está sensacional, Tícia, adorei, né? A gente disse da como registrar, falando do Oceano Azul, do direito. Foi uma dificuldade enorme Torres. fazer ele falar. Geralmente ele fica calado, introspectivo. Torres Gadeira Advocacia. É um problema dele falar, mas hoje ele se soltou um pouquinho. A conversa foi maravilhosa. Estamos chegando no final já desse episódio. Acho que cabe outro episódio depois para a gente falar sobre mais assuntos, falar sobre marcas e patentes. Então, quem quiser registrar uma marca, uma patente, onde é que vai buscar, Tice? Como registrar.com.br é o seu porto seguro das marcas. Que brega, ficou E quem feio, quiser te desculpa. seguir? Corta isso. Quem quiser seguir a gente, vai no Ticiano Gadelha. No YouTube tem o nosso canal, se Ticiano inscreva. ou Túlio Gadelha? Essa brincadeira aí. Túlio, olha só, tu tá me atrapalhando de novo, cara. A última vez que eu encontrei com o Túlio é nosso primo aí, ele é a parte famosa da família. Eu disse pra ele, Túlio, tu tá me atrapalhando muito. Ele disse, por quê, rapaz? Eu disse, bicho, eu vou dar uma palestra. Aí o povo fala, Ticiano Gadelha. Aí o povo, eita, poxa, peraí, o cara com 30 e poucos anos, advogado, aquele cabeludo e tal, não sei o que, aquele Gadelha lá de Recife. Aí o povo, eita, é Túlio. Aí o lugar enche. Tiziano, eu te conheço há muito tempo. Eu vou só fazer um adendo a isso. Tu deixou a barba crescer, o cabelo crescer, depois que ele Estourou. Tu que tá querendo parecer com ele. Agora é danado. Ainda bem que temos Vitão aqui, que parece muito mais com ele do que eu. Ele é mais confuso. Mas me diga de novo, o seu Instagram. Você falou aí o Instagram, mas Ticiano Gadelha. Ticiano Gadelha. Então quem quiser seguir essa figuraça aqui, @Ticiano Gadelha. E @? O meu é @Fernando.chatguru. Ou seja, eu incorporei a empresa a mim. Virei a empresa, assim como ele também. O teu? Chatguru. Isso. Tamo junto. Pessoal, encerrando mais esse Eu tô episódio. doido pra receber participação nesse negócio e me tornar Ticiano.chatguru. Por favor, me ajudem, curtam essa bexiga desse episódio. Me ajudem pra um dia ter um pedaço de equity aqui. Porque a Amélia já levou meus clientes tudinho. Eu preciso de algum. Viu, Amélia? Me ajuda aqui com essa audiência, tá bom? Se fosse só você. Ela levou todo mundo. Gente, beijo, obrigado. Desculpem aí o tempo todo. Valeu, Nando. Você Valeu, pode Malbio. seguir mais episódios no ChatGuruCast, @ChatGuruCast do Instagram. E curta e também compartilhe esse episódio no YouTube. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu.